Numa sociedade racista, não basta não ser racista, é preciso ser antirracista. Minha gente, no vídeo de hoje nós teremos um verdadeiro tributo às afronarrativas que ecoam raça, identidade e tem uma importante contribuição na literatura brasileira, latino-americana e universal. A verdade é que a luta antirracista requer que reconheçamos a contribuição dos autores negros, mas também o grande espólio literário que ocorreu com o embranquecimento de autores relevantes como Machado de Assis. Então, no vídeo de hoje, vocês irão acompanhar indicações literárias imprescindíveis, tanto de autores já renomados, quanto de autores que estão fora aí do radar dos vídeos que são produzidos nesse sentido. Mas antes, deixe o seu like, porque assim vão entender que estão gostando do meu conteúdo aqui no YouTube. Ativa o sininho para receber as notificações e também se inscreva aqui no canal. Venha fazer parte da família Livre-se. Estamos aí rumo aos 2K. Então é isso, simbora! Ei, minha gente, eu me chamo Bianca Silva, @BiancaSilvaBA no Instagram, e eu já começo as minhas indicações com um autor fundamental, o Silvio de Almeida, autor de Racismo Estrutural. Essa obra é tão relevante que ela foi utilizada recentemente entre as obras que fundamentam a atual decisão do STF, que decidiu equiparar o crime de injúria racial ao de racismo. Atualmente, injúria racial também se tornou um crime inafiançável, imprescritível e que sujeita quem comete o crime à pena de reclusão. Então, a obra do Silvio de Almeida foi citada nessa importante decisão e ele é autor de Racismo Estrutural, que faz parte da coleção Feminismos Plurais. Nós iremos citar ainda muitas obras dessa coleção aqui nesse vídeo de hoje. Além de ser autor da obra Sartre, Direito e Política, O Direito no Jovem Lukács, A Filosofia do Direito em História e Consciência, além de ser presidente do Instituto Luiz Gama. Aliás, o Luiz Gama também foi um importante autor, advogado, abolicionista e que em 2015 foi reconhecido como advogado pela OAB. Então, assim, fica aí essa minha indicação fundamental desse autor basilar, tanto para o direito quanto para a filosofia, para a política, sociologia, um autor extremamente relevante. Segunda indicação, e não menos importante, é exatamente o Luiz Gama. Escravizado no século XIX, nasceu livre e foi escravizado aos 10 anos de idade. É autor da obra Trovas Burlescas, que foi lançado em 1859 e teve um ativismo extremamente importante para o abolicionismo, libertou inúmeras pessoas escravizadas e é uma figura extremamente importante de nosso país. Conversa vem, conversa vai, tive que tirar o casaco porque ficou calor. Não posso deixar de mencionar essa autora, nós já temos resenha completíssima dela aqui no canal, então fica aqui a minha indicação de O Perigo de uma História Única, da Chimamanda. Ela que é autora de Bisco Roxo, Americana e tantas outras obras importantes. E é interessante mencionar que aqui nessa obra, O Perigo de uma História Única, ela que é autora nigeriana, ela vem falar a sua versão, contar a sua história de vida, trazer a sua versão nigeriana, africana. Afinal, ela, como muita gente aqui no Ocidente, teve um imaginário perpetrado pelas histórias ocidentais e durante muito tempo ela não conseguiu se enxergar como personagem e como personalidade dentro da literatura. Então, O Perigo de uma História Única, ela vem nos apresentar exatamente isso, a importância da descolonialização, a importância do pluralismo cultural, inclusive para a literatura. Quanto muitas histórias foram utilizadas ao longo dos séculos para
espoliar, elas também podem ser utilizadas para humanizar e empoderar. E quando a gente fala de espólio, é importante mencionar que ao longo da história, vários autores sofreram um processo de embranquecimento, o que dificultou o processo de reconhecermos esses autores como autores negros. E um desses autores é exatamente um dos fundadores da Academia Brasileira de Letras, ele que foi o primeiro presidente da Academia Brasileira de Letras, autor de diversas obras que atravessam diversos movimentos literários entre romantismo, realismo, e eu não estou falando de ninguém mais e ninguém menos do que Machado de Assis. Jornalista, contista, romancista, poeta, teatrólogo, nascido em 1839 e faleceu em 1908, eu trouxe aqui para ilustrar a obra Memórias Póstumas de Brás Cubas, que é sem dúvida uma das obras-primas desse autor. Essa obra foi lançada pela editora Atelier, é uma obra que eu recomendo demais, porque ela tem uma introdução do crítico literário Antônio Medina Rodrigues. Então fica aqui essa minha indicação literária, além de indicar o Alienista e as inúmeras outras obras desse autor negro extremamente relevante para a literatura e para a cultura do nosso país. É impossível falarmos de feminismo latino-americano sem mencionar Lélia Gonzalez, essa autora feminista extremamente relevante para a leitura do nosso país, ela que foi uma intérprete do Brasil, com uma atuação extremamente relevante, referência do feminismo negro. E o interessante é que eu encontrei essa autora entre as obras elencadas pela página do ProLer VCA. Acompanhe essa página do Programa Nacional de Leitura aqui de Vitória da Conquista. Ela é coordenada pela Gal Novato e pela Paulinha Ferreira, que tem indicações maravilhosas, não só nesse período de relevância e de reconhecimento da consciência negra, mas durante todo o ano. Acabei de mencionar a Lélia Gonzalez, que é autora de, entre outras obras, Por um Feminismo Afro-Latino-Americano, e a gente não tem como falar de feminismo negro, sem citar um dos maiores expoentes do feminismo atualmente aqui no Brasil, que é a Djamila Ribeiro. Ela é autora dessa obra Lugar de Fala, que faz parte da coleção Feminismos Plurais. Fazem parte dessa coleção a obra do Silvio de Almeida, Rodinei, obra da Carla Cottirini, que é também importante autora feminista, essa obra aqui é Interseccionalidade. Ela também é autora de Ó Pai Prezada. E vejam bem, a Djamila Ribeiro, voltando a falar dessa importante autora brasileira, ela é filósofa, é colunista da Folha de São Paulo, mestre pela Universidade Federal de São Carlos, se tornou muito famosa pelo ativismo na internet, pesquisadora e autora, além de Lugar de Fala, é autora também de Quem Tem Medo do Feminismo Negro, Pequeno Manual Antirracista, e recentemente ela lançou também Cartas para Minha Avó, que é uma obra em que ela contextualiza o luto, vem falar de ancestralidade. É uma obra que eu quero muito que venha fazer parte do Enlivre-se também. E, minha gente, a gente tem que mencionar também autoras premiadas, Em 2015 ela foi premiada com o prêmio Jabuti, e eu tô falando de Conceição Evaristo, autora de Olhos d'Água, uma obra que já foi traduzida para outras línguas. A Conceição Evaristo, ela só foi reconhecida depois dos 70 anos de idade, e no ano passado vigorou em uma campanha #Conceição Evaristo na ABL, na Academia Brasileira de Letras. Infelizmente, ela ainda não faz parte da Academia Brasileira de Letras, o que não diminui o seu legado, a sua formação e a sua literatura. Ela escreve com um estilo literário que foi batizado de escrevivência. E ela costuma dizer que a escrevivência dela não é feita para adormecer a casa grande, e sim para incomodá-la em seu sono virgem. Reconhecida aqui no Brasil, ela é doutora em literatura comparada, foi até os 25 anos empregada doméstica e se formou em letras. É uma autora que traz toda a sua realidade de uma mulher que nasceu na periferia de Belo Horizonte e que atualmente vive no Rio de Janeiro. E o interessante é que boa parte das informações que eu trouxe aqui para vocês eu extraí de uma entrevista feita pela Ivana Arelli,
que é uma jornalista também, Ana, que vive no Rio de Janeiro. E o interessante é que ela fez essa entrevista no Bar Amarelinho, que é um bar, um lugar que a Conceição Evaristo tem inúmeras histórias e que o próprio movimento negro aqui no Brasil, por muitas vezes, por muitos contextos, passou por esse bar, incluindo a Lélia Gonzalez, que eu não mencionei aqui no início do vídeo, mas também uma autora de Belo Horizonte. Eu não tenho como falar de autores negros sem mencionar esse autor que nasceu em 1881, faleceu muito jovem em 1922, e eu tô falando do Lima Barreto, expoente do pré-modernismo, autor de Recordações do Escrivão Isaías Caminha, As Aventuras do Dr. Bogoloff, Triste Fim de Policarpo Quaresma, Numa e Ninfa, Vida e Morte do MJ Gonzaga de Sá, Os Brusundangas, Clara dos Anjos. E falando dessa obra Clara dos Anjos, eu tenho aqui 2 edições comigo. Essa edição da Penguin Books, que tem introdução da Lilia Schwartz, tem textos do Chico Buarque de Holanda, do Pedro Galdino de Silva e Neto, da Lúcia Miguel Pereira, que é uma importante crítica literária do Brasil, da Beatriz Rezende, que é uma outra importante crítica literária também falecida na década de 50. E vejam bem, além dessa edição maravilhosa, eu ainda tenho a edição da editora Escureceu. É muito interessante e importante a gente ressaltar trabalhos como a da editora Escureceu. Essa é uma obra que teve pessoas negras participando em todas as suas etapas de produção, então aproveitem não só para conhecer o Lima Barreto, mas também para conhecer essa editora que tem feito um trabalho extremamente relevante, né, nos livros aí, nos trabalhos editoriais do nosso país. E esse autor, Lima Barreto, né, tem todo um histórico de militância, todo um histórico de produzir obras à frente do seu tempo, de contextualizar a questão do militarismo, questão do racismo, da pobreza. Além dessas obras que eu mencionei, eu tenho aqui comigo também essa organização Contos Completos, da organização da Lilia Schwartz, organização e introdução. Então fica aqui também essa minha indicação que reúne todos os contos desse autor. Ele que foi também autor de Coisas do Reino do Jambon, Feiras e Mafuás e Bagatelas. Então fica aqui essa minha indicação especial e imprescindível quando a gente fala de autores negros. Eu não posso fazer um ranking de literatura, falar de autores negros sem mencionar a Maya Angelou, autora de Eu Sei Porque o Pássaro Canta na Gaiola. Minha gente, essa escritora teve uma vida completa. Ela lutou ao lado de Malcolm X, de Martin Luther King, foi indicada ao Prêmio Pulitzer. A obra Eu Sei Porque o Pássaro Canta na Gaiola foi lançada em 1969 e o título já esteve entre as obras mais vendidas do país. Tá? Logo depois de lançado, ele se tornou já um best-seller. Essa autora teve uma carreira musical brilhante, né? Ela ganhou diversas vezes o prêmio Grammy, foi indicada ao prêmio Emmy também diversas vezes, e desde a década de 60 sua vida foi marcada por uma luta intensa em prol da igualdade racial nos Estados Unidos. Poliglota, uma autora extremamente relevante que teve uma atuação artística nos mais diversos âmbitos, como atriz, cantora, como escritora, e ela nasceu em 1928, faleceu em 2014 e é uma autora que todos nós precisamos conhecer, sem dúvida. Uma indicação de Lorena de Azevedo, que sempre me assiste aqui nos vídeos. Quando eu falei que ia falar sobre consciência negra, citar uma série de autores, ela mencionou: você não pode deixar de falar de Carolina Maria de Jesus. Ela que nasceu em 1914 e faleceu em 1977, importante autora brasileira, autora de Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada, de Casa de Alvenaria, Diário de uma Favelada e Pedaços da Fome. Artista, poeta, de origem extremamente humilde, catadora de papéis, de ferro e de materiais recicláveis de um modo geral, passou a transformar a crueza e a frieza do seu cotidiano e da sua realidade social
em literatura. Então ficam aí essas minhas indicações da Carolina Maria de Jesus. Falando ainda em literatura de autores negros, minha gente, como não ler, como não reconhecer esse verdadeiro fenômeno, um verdadeiro acontecimento da literatura de nosso país? E eu tô falando de Itamar Vieira Júnior, autor do Torturado. Ele que é autor baiano, geógrafo, doutor, trabalha também no INEMA, extremamente premiado, mas dentre as premiações a gente deve citar, né, o Prêmio Leia de 2018, que ele ganhou com Torturado, o Prêmio Jabuti de 2020, o Prêmio Oceanos. Então assim, ele figurou entre as principais premiações literárias dos últimos anos. É uma obra que vem contextualizar a história de Belonise e Bibiana e é uma leitura imprescindível. Eu tenho aqui também entre as obras de Itamar Vieira Júnior, Dora Maar ou A Odisseia, Histórias, é um livro de contos, tá bom? Da editora Todavia, ambos são da editora Todavia, e eu tive a honra de receber esse livro autografado. Eu adquiri essa obra, foi também uma das últimas obras que eu adquiri na LDM, tá bom? Então fica aqui meu abraço pro Juca Maldonado, que durante 29 anos esteve à frente dessa livraria, que para mim também era um acontecimento na história, foi e eu espero que volte a ser um acontecimento na nossa cidade de Vitória da Conquista. Eu não tenho como deixar de mencionar a obra Úrsula, da Maria Firmina dos Reis. Gente, essa obra foi relançada recentemente pela Cartola Editora e é considerado o primeiro romance escrito por uma mulher negra na América Latina e o primeiro romance abolicionista publicado por uma mulher em língua portuguesa, marcando assim a história da literatura brasileira. Inclusive, ao publicar essa obra, a Maria Firmina dos Reis não assinou a obra, ela deixou um pseudônimo, usou um pseudônimo chamado de Uma Maranhense, ela que também foi autora maranhense. Então fica aqui essa minha indicação super especial de uma autora imprescindível para a literatura de nosso país, pouquíssimo mencionada e que tem essa edição extremamente especial lançada pela Cartola Editora. Falar de autoras negras sem mencionar a Toni Morrison. Aqui nós temos Sula, que foi lançado pela Tag Livros, tá bom? Acho que foi o segundo livro que eu recebi nesse ano. E a Toni Morrison foi a primeira mulher negra a receber o Prêmio Nobel de Literatura em 1993. Autora de Sula, autora de O Olho Mais Azul, que foi uma obra lida também nesse ano de janeiro. Então fica aqui essa minha indicação mais do que especial dessa autora, que é extremamente relevante para a literatura universal, tá bom? Ainda falando de Tag Livros, uma obra que foi enviada recentemente, ainda não li, do Chongo, que é um dos autores mais relevantes da contemporaneidade. Esse é Sonhos em Tempos de Guerra, edição belíssima da Tag Livros. Esse é um autor queniano, nascido em 1938. Aqui é a sua primeira obra de memórias. Ele é recorrentemente citado, indicado ao Prêmio Nobel de Literatura, uma das principais vozes da literatura africana contemporânea. Assim, fica aqui a minha indicação dessa obra, desse autor, mas também das demais obras lançadas por ele, tá bom? O meu tempo é curto, eu acabo tendo uma limitação de horário para falar com vocês, mas fica aqui a minha menção honrosa a autoras como Audre Lorde, Grada Quilomba, Angela Davis. Fica aqui o meu reconhecimento a todos esses autores incríveis que infelizmente não têm a relevância que merece, dado o contexto de racismo que nós vivemos no mundo. Então ficam aqui as minhas indicações. Se vocês conhecem autores negros que não foram mencionados aqui, deixa aqui as suas indicações nos comentários. Será uma honra receber essas indicações. Um beijo para vocês e até o próximo.